Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Nós vimos que o Senhor Jesus concedeu a Pedro uma graça muito especial. O Senhor o chamou e pediu que ele confirmasse por 3 vezes que amava Jesus, que ele amava o Senhor. E a cada vez que ele confirmava este amor, o Senhor lhe dizia: apacente os meus cordeiros, apacente as minhas ovelhas, apacente o meu rebanho. E apacentar o rebanho é uma tarefa monótona, uma tarefa de calma, uma tarefa de paciência, mas uma tarefa muito especial. Apacentar o rebanho do Senhor significa caminhar no passo do gado, significa se identificar com as ovelhas, significa ser apacentado pelo Senhor. E a palavra de Deus nos mostra que caminhar com Cristo, ser uma ovelha do seu rebanho, ser um discípulo de Jesus, é andar nas suas pegadas, é pisar onde o Senhor pisou, é andar por onde Ele andou. Vamos ver então o que a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. Abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vamos parar aqui um pouquinho e vamos analisar o que Pedro está dizendo. Olha, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também deste mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ou seja, aqui Pedro está falando que nós temos um exemplo a seguir. Nós temos as pegadas de Jesus, nós temos de seguir por onde Ele andou, nós devemos fazer a vontade dEle olhando para Ele. Ele é o nosso modelo. Isso mesmo. O apóstolo Paulo certa vez disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo estava imitando Jesus, Paulo estava seguindo Jesus e ele disse: sede meus imitadores. Vamos ver Pedro aqui dizendo praticamente a mesma coisa. Se Cristo sofreu na carne, deixou o pecado, é para que no tempo que nos resta agora, nós também não vivamos de acordo com as paixões da carne. Nós vimos que na história da Arca de Noé, ou na história de Noé, Noé, quando estava ali dentro da arca e choveu por 40 dias e 40 noites, as águas debaixo do abismo, elas subiram, a terra encheu, cobriu-se de água. Foi o dilúvio. E o dilúvio não foi local, o dilúvio foi mundial, trazendo uma catástrofe geológica mundial. E a palavra de Deus nos diz que primeiro Noé soltou um corvo. E o corvo foi, achou muita carniça, achou comida para ele e não voltou. Noé solta uma pomba. A pomba volta com uma folhinha, um galinho de oliveira no seu bico. Nós vemos que os corvos, as aves de rapina, a sua alimentação é carne apodrecida. Isto mesmo, carniça. Se tem um cheiro que o nosso nariz não suporta, é de carne podre, é carniça. Mas isso agrada os urubus, isto agrada as aves de rapina, isto atrai estes animais que vivem de carcaças e de carne apodrecida. Aqui, a palavra de Deus nos diz que se Jesus sofreu estando na carne, agora nós devemos abandonar as paixões da carne. Quando a gente ama o Senhor, tudo que a gente quer é Deus. E as coisas de Deus são santas, são puras, são limpas. E quando a gente está com o Senhor, a gente ama a limpeza.
Eu tenho um problema muito grande de estar num ambiente que, se estiver sujo, me dá aquela vontade de limpar, de varrer, de arrumar. Eu não consigo tomar o banho quando o banheiro não está limpo, ou estudar, ou escrever, ou atender com a sala suja, ou o cesto de lixo cheio. Não consigo, porque a gente quer um ambiente limpo. Minha mãe dizia, a limpeza Deus amou. E ela dizia assim, olha, onde está sujo, onde está amontoado, onde há sujeira, onde há mau cheiro, é ali que o inimigo gosta de ficar. A carne, a atração da carne é para as coisas ruins, é para as coisas negativas, é para as coisas feias. Tudo que foge do plano de Deus fica feio. Hoje nós podemos ver como que as pessoas, como que a sociedade está se afastando de Deus, está buscando as coisas da carne. Então tudo que é feio parece que para eles fica bonito. A gente vê, por exemplo, os primeiros desenhos animados. Eram tão bem feitos, eram tão bem desenhados, era uma aproximação tão grande do natural. Hoje já qualquer desenho animado, com as caras feias, a boca, os olhos, o corpo, tudo feio. O feio sendo admirado, porque a sociedade está sendo guiada para o total domínio das trevas. A gente olha para a música, as músicas antes tão bonitas, as músicas clássicas, as sinfonias, era o mais belo possível, a arte, o mais belo possível aproximando do natural. A gente vê aqueles quadros antigos, aquelas pinturas tão perfeitas, aquelas esculturas tão perfeitas, tão lindas. Hoje, tudo desproporcional, tudo feio, tudo muitas artes, mais um lixo do que arte. Por quê? Porque o mundo está se afastando de Deus. As pessoas estão se afastando de Deus. Então, estão procurando coisas que não são estéticas, não são tão bonitas. E aqui nós vemos que o Senhor está falando isso, que nós devemos ter este pensamento. Cristo sofreu na carne, sim, mas Ele deixou ou jamais seguiu o pecado, para que no tempo que nos resta, a gente não viva segundo as paixões dos homens, mas vivamos segundo a vontade de Deus. O próximo versículo diz, porque basta o tempo decorrido de terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho também pregado a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Olha o que Pedro está dizendo aqui. Ele diz que no tempo decorrido já basta. Basta o tempo em que vivíamos segundo a vontade dos gentios. Vivíamos de acordo com o que ele cita aqui, dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, idolatrias. A pessoa, quando está vivendo no mundo, ela não percebe a sujeira. Uma pessoa que está acostumada a falar palavrões, ela não percebe o quanto isso é desagradável. Uma pessoa que está acostumada com a bebida e as consequências da bebida, os resultados da bebida, ela não percebe quão desagradável até mesmo o cheiro, o bafo, podemos dizer, da bebida, os vômitos, a sujeira. A pessoa não tem o controle nem mesmo do seu próprio corpo. Fala sem saber o que está falando, agride, porque as coisas ruins, as coisas que são pecaminosas, elas trazem consequências ruins.
elas trazem o mal consigo, o mau cheiro, os maus hábitos. É tudo assim. E aqui Pedro diz que os gentios, o povo do mundo, o povo que anda nas trevas, difamando-nos, estranham que a gente não ande do mesmo modo. Estranham que os jovens crentes não vão para o motel com a namorada porque eles querem um casamento santo. Os jovens crentes de verdade. Não aqueles que têm apenas o nome de crentes, mas aqueles que realmente são discípulos de Cristo. Eles então acham, o povo do mundo acha, mas vocês ficam lá na igreja tanto tempo, passam uma noite em vigília, como aguentam, como podem? E eles passam noites e noites na farra, na orgia, como aguentam, como pode? Voltam com a consciência pesada, voltam na ressaca, voltam sentindo mal, voltam com peso na consciência, voltam sentindo o peso do seu pecado, a culpa, a cobrança interior da traição, do pecado. E quando a gente passa uma noite em vigília, a gente volta levinho, gostoso, com aquela sensação maravilhosa de estar no centro da vontade de Deus, de estar fazendo a coisa que devíamos fazer, de estar fazendo o certo. Não tem nada melhor do que uma consciência limpa, a consciência leve, fazer o que é bom. Quando a gente faz o que tem de ser feito, quando a gente anda da maneira correta, nossa vida é leve, é livre, é feliz. É isso que Pedro está dizendo, que nós agora estamos mortos para o pecado. O pecado não nos domina, pelo contrário, nós não o desejamos, não o queremos, não porque haja um esforço da nossa parte, mas porque aquele que habita em nós é santo. E o que ele tem para nós é infinitamente maior e mais maravilhoso do que o pecado. Então, vamos orar? Vamos orar e pedir a Deus que a sua santidade, a sua presença sejam realidade na sua vida, nas nossas vidas. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Não olhe para a minha iniquidade, não olhe para as minhas faltas, mas contempla o meu coração que te busca, que te deseja. Eu te peço perdão. Lava-me completamente, dá-me um coração puro diante de Ti, para desejar a Ti acima de todas as coisas, desejar a Tua presença, o Teu amor, a Tua paz e ser cheio do Teu Espírito Santo. Eis-me aqui em Tua presença, lava-me e dá-me um novo coração, uma nova vida para a glória do Teu nome. Sou Teu a partir de hoje, com tudo que tenho, com tudo que sou. Recebe-me, Senhor. Amém. Pai, as pessoas que nos assistem e que precisam de um toque especial do Teu Espírito Santo, alcança-as com Teu amor, alcança-as com Teu toque de paz, de cura, de bênção, de suprimento de necessidades, o Teu toque de libertação para a glória do Teu nome. Abençoamos cada lar agora, cada casa, cada coração que recebe a Tua palavra. Abençoamos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.